tarde, muito diletos amigos internautas. Obrigado por me permitir chegar até você através dessas grades sociais, dessas plataformas digitais. Através do Facebook, YouTube ou WhatsApp. Muitos me questionam, perguntando no privado: pastor, Jesus está voltando? Tudo isso é porque Jesus está voltando, pastor? As pessoas estão com medo. Eu digo sim, Jesus está voltando, não por causa do coronavírus. A esperança da vinda de Jesus não está somente ligado a isto. Quer ver algo? Em 1 Tessalonicenses 4,13, os irmãos nos dias de Paulo, aproximadamente 67 depois de Cristo, os irmãos nos dias de Paulo, depois que Jesus subiu ao céu, já viviam com essa esperança da vinda de Jesus. Na carta de Paulo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos traz uma palavra afirmativa que eles esperavam Jesus aquele dia. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, sem conhecimento, acerca daqueles que já partiram para o Senhor, para que não viveis triste como aqueles que não têm esperança, ou seja, aqueles que acham que morreu, acabou, não tem esperança nenhuma sobre a morte ou vida eterna, ou sobre vida pós-morte, eternidade. Com Cristo ou vida eterna, sem Cristo morte eterna, é um estado de desesperança, de abandono. É isso que a palavra de Deus diz. Para que cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também os que com Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Diz: falamos com vocês esta palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Jesus descerá com alarido, voz de arcanjo e com o chofar, o trombeta de Deus, que é o chifre de carneiro, né? É o que faziam o chofar, era o chifre de carneiro que dava alerta para as convocações israelitas, conforme os sonidos, os timbres, ele era destacado ou para ajuntamento ou para dispersão. Todo tocar do chofar havia um significado, aleluias. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro ponto, Jesus vai voltar. Eu sou cristão e sei que o arrebatamento vai acontecer a qualquer hora, não somente por causa do coronavírus. Ele vai voltar porque ele prometeu. Olha, é tudo improviso, não tem nada anotado aqui. Minha Bíblia, eu estou aqui como tivesse numa liberdade grata a Deus, num culto, onde eu abro minha Bíblia e exponho aquilo que Deus já me entregou na sua palavra. Aqui é sua palavra. Veja, note a importância em Atos dos Apóstolos. Nós vemos o dia que Jesus ascendeu ao céu. Olha, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. É um documentário, é um livro de acontecimentos dos apóstolos, escrito de Lucas, um grego médico, escreveu para um homem de muita importância também, grego, Teófilo. E eis que dizia isto. O que Jesus dizia? Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como de Judeia, Samaria, até a confins da terra. 1:9. E quando dizia isto, olhando eles para Jesus, ele foi levado às alturas
e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, olhando para o céu, enquanto ele subia, junto deles puseram 2 varões vestidos de branco. Ou seja, ele estava como aqueles que vão despedir do seu ente querido numa viagem e ficam olhando até o ônibus sumir a distância, assim que nós fazíamos quando era criança. Eles não queriam parar de olhar, como se Jesus voltasse, como se não quisesse desapegar de Jesus. Olha que lindo. E os varões de branco aproximaram dele e disseram, a Bíblia original diz que eram anjos. Estando olhando para o céu, disse, varões galileus, porque eles eram da Galileia, a sua maioria. Por que vocês estão olhando para o céu? Que estão parados aí? Este Jesus dentre vós foi recebido em cima do céu, ou seja, ele já foi recebido na casa do meu Pai. Como ele dizia, na casa do meu Pai. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele foi recebido na casa de meu Pai, como dizia ele, ou do nosso Pai que está no céu. E Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir. Ele há de voltar. Assim como ele subiu, vocês viram ele subir, no dia ele vai de voltar. Pois bem. Mas o que me chama profundamente a atenção é no Evangelho de Mateus, sermão acerca da vigilância, que destaca como será a vinda de Jesus. A vinda de Jesus, ela vai ser precedida por surpresas, por invisibilidade, fenômenos sobrenaturais como a rapidez. A palavra arrebatamento vem da palavra rapto. E o que nós olhamos aqui para a palavra, que ele continua no sermão acerca da vigilância, em Mateus, capítulo 24, versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores, antes de chegar o dilúvio, homens comiam, bebiam, casavam e davam suas filhas em casamento, até o dia que o Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não vai ter nada de sobrenatural. Aliás, haverá um tempo em que as pessoas não estarão esperando, estarão como nos dias de Noé. Vida normal, comendo, bebendo. Isso faz todo dia. Um dia normal. Casando, dando um contrato de casamento como era naqueles dias. Não perceberam. Noé fazendo a arca, como nós estamos pregando a palavra, Jesus ao voltar, Noé falava o dilúvio vai acontecer, homens não perceberam. Sabe que não tem esse negócio, agora as pessoas estão todas correndo para Jesus, e corram mesmo, e fiquem aos pés de Jesus, ele é a tua salvação. Mas não faça disso um sensacionalismo para encher a igreja com pessoas com medos. Temos que vir a Cristo por voluntariedade, amor. Esqueça teu medo, leve você a uma mudança de vida, ao encontro com Jesus, a se encher do Espírito Santo, a ser nova criatura, conforme diz em João capítulo 3, se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Sabe, outro dia eu ouvi uma notícia para vocês terem ideia, vou falar só por tese para vocês não entenderem do que estou falando, de um certo estado brasileiro que foram de maneiras sugestivas, centenas de prisioneiros aceitando a Jesus e muitos pregadores televisíveis enganando o povo, dizendo que estava acontecendo um avivamento na cadeia. Mas sabe o que estava acontecendo? Eram os traficantes, eram os comandantes, que eu não vou nem dizer o nome, de dentro do presídio, que dizia, ou vocês aceitam Jesus, ou vocês se tornem membro desta. Eu não vou nem dizer o nome.
porque é perigoso. Membro desta facção aqui dentro, ou vocês morrem. Então foi centenas aceitando Jesus, para dizer nós se convertemos, mas não houve mudança. Sabe por que esses já fazem isso? Porque a maioria dos presos estão lá, são netos daquelas velhinhas de coque que enfrentavam e frequentavam a escola bíblica dominical, que viviam o puro evangelho. Eles conheceram o verdadeiro evangelho e sabem, porém, que se a pessoa aceitar Jesus, há mudança de vida. Não é simplesmente mudar de igreja, é preciso mudar de vida. Um dia uma pessoa falou para mim: pastor, eu antes de vir à igreja, eu batia na minha esposa, fazia isso, aquilo, mas depois que eu mudei de igreja, parei com tudo isso. Eu falei com ele: meu irmão, você não precisava mudar de igreja, você precisava mudar de vida. Não é de uma igreja para outra que você se muda, é de um encontro real com Deus. Muitos ficam mudando de igreja em igreja, mas não muda o caráter, não muda a condição de ser. É preciso ter decisão e mudar de vida. A Bíblia ainda nos fala que o dia do Senhor é como ladrão na noite que vem sem avisar. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 25, versículo 1, comparando a vinda de Jesus com uma festa de casamento, quando o noivo ia, primeiro vinha, fazia o desposamento, que era o contrário, noivado. Olha como funcionava. Eu vou explicar isso outra hora, mas ele vinha e depois ele ia fazer uma casa supervisionada pelo pai. Ele fazia aquela casa e o pai diria a hora que a casa estava pronta para buscar a noiva. Ele vinha sem avisar até a metade do caminho com a comitiva de amigos fazendo festa, e na metade do caminho alguém ia avisar: o noivo está chegando. E a noiva saía de sua casa, ia encontrar o noivo também na metade do caminho, e ambos iam para a sua casa nupcial, para a sua festa, para a bodas, e comemorava durante 7 dias o casamento conforme a posse do noivo. Isso lembra alguma coisa? Jesus foi para o Pai, não foi? Preparar lugar, João 14. A qualquer momento ele vai voltar, o Pai vai dizer: tá tudo pronto, vai voltar, busca a noiva. E ele vai vir até as nuvens, no meio do caminho, e a noiva subirá até as nuvens. 1 Coríntios 15, 52, para encerrar. Por isso não fica nessa paranoia. Ore porque é bom orar. Busca a Deus porque é bom, mas volte para Deus com o coração sincero. 1 Coríntios 15, 52, eu não posso delongar, porque os vídeos estouram e não consigo postar depois. Fica cortado aí. 1 Coríntios 15, 52, num abrir e piscar de olhos, ante ao chofar, último chofar, porque o chofar soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, receberemos um corpo de glória. Ora vem Jesus. Deus te abençoe, meu amado, meu amigo e minha amiga. Tenha uma boa noite de segunda-feira. Deus te abençoe.